pessoal, Victor aqui e já vou gravando um vídeo para vocês aqui da carteira para a gente já começar a semana já de olho nos ativos que a gente pode ter uma entrada aí. Então hoje, aqui final de sexta-feira, o mercado já fechando aqui, já se encerrando as operações. Então a gente já tem o Ibovespa fechando aí muito aqui nos 98, praticamente no 0 a 0, uma queda de 12%. Temos o dólar aí chegando a quase 5, chegando ali perto de 5,50, então o dólar numa tendência de alta. E os ativos que a gente separou para a carteira, eu vou estar explicando um pouco como é que vai funcionar. Os ativos a gente vai fazer operações de swing trade, focado aí em ações e também algumas operações e opções. Então, quando eu colocar para vocês aqui as recomendações, por exemplo, essa aqui é a lista de ativos. Essa é a lista de ativos que a gente vai estar observando durante a semana. Eu faço toda uma lista para a gente, os pontos de entrada, ponto de saída. Então, os ativos em verde, quando eu coloco aqui, eles já me avisam que são ativos para que eu posso estar realizando uma operação em opções, porque as opções dependem da gente ter liquidez, então não são todos os ativos que a gente pode estar fazendo. Outra coisa, eu listo algumas regras para vocês. O pessoal, isso tudo vai estar sendo postado, pessoal, lá na nossa página do Instagram. Isso tudo vai estar sendo postado para vocês ficarem atentos por lá e tal, verem os ativos. A gente já teve uma entrada na carteira essa semana. Então, o pessoal da nossa arte vai estar mexendo nisso. Então, algumas regras simples que podem fazer. A primeira regra, como já falei durante a semana, é não operar antes das 11 horas. Então, a gente não faz entrada antes das 11, principalmente. Por quê? Porque a primeira hora do dia é uma hora de muita volatilidade. Quando a gente repara os gráficos dos ativos, a gente pode ver aqui, BBSE foi o ativo que deu entrada para a gente. Geralmente, quando eu coloco, vocês olham, não está mostrando, mas vou botar aqui embaixo. Lá embaixo vocês podem ver que tem escrito ali, 10 horas. Geralmente são os ativos são os candles de maior volatilidade do dia. Então, a gente ignora eles porque são candles de movimento muito discrepante. Eu ignoro, por exemplo. Então, não realizar as entradas antes das 11 horas. Então, hoje, o rompimento do BBSE aconteceu aqui ao meio-dia, então isso já configura uma entrada. Então os pontos de entrada eu vou estar sempre colocando, vou colocar na nossa arte, eu vou colocar alguns pontos que vocês podem variar a operação de vocês. Geralmente eu trabalho com entrada, stop, parcial e objetivo, o alvo final. O alvo final ele pode ser de 2 para 1 ou de 3 para 1, sempre em relação ao stop. Então, o alvo final vocês escolhem. O alvo final de 2 para 1 vai ser o alvo final que a gente vai trabalhar muito com opções, porque é um alvo final muito mais fácil de ser atingido. Já o alvo final de 3 para 1 é um alvo final muito de swing trade, que a gente vai fazer com as ações. Então, já é uma oposição que a gente pode manter por mais tempo. Já que as opções a gente depende do tempo. Então, se a gente demorar a fazer a operação nas opções, a gente, no caso, perde dinheiro. Então, e as opções vencem também. Então, no swing trade são as operações que a gente pode fazer com alvo maior, no caso das ações. Nas opções são os alvos de 2 para 1 e parcial, beleza? Continuando aqui nas nossas regrinhas, a gente não vai operar ativos que vão divulgar resultado durante a semana. Então, na semana que vem, a gente tem toda uma agenda de ativos que vão divulgar resultado aqui, Vocês podem acessar essa agenda lá no site da XP. Então, na semana que vem, a gente já tem Telefônica Brasil, Intel, Klabin e tal, até aqui, dia 29. Todos esses ativos aqui, na semana que vem, a gente não vai poder operar, beleza? Então, mesmo que dê entrada, igual a Petrobras hoje deu entrada na estratégia, seria uma boa entrada ali, mas infelizmente semana que vem ela solta resultado, então a gente não teria tempo para segurar essa operação, visto que, como aconteceu com VEG, com VEG, por exemplo, a gente tem uma movimentação extremamente grande no dia, um pouco antes no dia e um pouco depois também do resultado. Então, no dia do resultado, o ativo caiu 3,6%, se não me engano.
virou para baixo, o ativo tentava subir, o resultado não foi bom, o ativo virou completamente. Então a gente fica numa situação que a gente depende de um resultado que a gente não sabe, então é melhor que a gente não opere. Entenderam? Então a bolsa está fechando já. Então a gente também não opera empresas que estão em recuperação judicial, o estado de falência. Então Oi, IRBR, a gente não vai operar essas empresas. Não fazemos call, não fazemos operações com opções a descoberto, principalmente a venda de call. Eu expliquei já para vocês nas lives que a venda de call, por exemplo, a descoberto, ela é uma operação de perda infinita. Então a gente não faz essas operações nem em hipótese alguma. A gente tem um limite de ativos na carteira e já expliquei para vocês o porquê disso. O limite de ativos vem lá da teoria moderna de carteiras, quando a gente faz a diversificação do risco. Quando a gente coloca aqui a divisão de risco sistemático e não sistemático, a diversificação de carteira faz com que a gente tenha um limite de ativos onde o risco ele passe a ser o mais próximo do risco sistemático. Qual é esse limite? Os estudos giram em torno de 12 a 15 ativos, entre 10 a 15 ativos, então a gente bota o limite de 12. A nossa carteira não pode passar de 12 ativos, entenderam? Então, da mesma forma, a gente continua aqui. A nossa carteira não pode passar de 12 ativos posicionados. Não ter na carteira ativos do mesmo setor. Então, quando eu colocar para vocês lá, ó, quando eu coloco para vocês a recomendação, aqui está dizendo o setor, por exemplo. Ó. A BBSE, Ambev de bebidas, Açaí de alimentos e tal, Itaúsa. Então, por exemplo, se eu coloco aqui CPLE3 e Elet 6, são ativos que estão dando uma operação. Eu vou ter que escolher entre um deles, ou vocês terão que escolher entre um deles, para poder entrar. Eu vou botar o que eu achar e tal, vocês colocam também baseado no racional de vocês, na tese de investimento de vocês. Só que isso é justamente para a gente não ficar exposto a um setor só. Então a diversificação ela vai ser importante para a gente. E quando a gente for entrar na operação, quando a gente der a recomendação, se a operação de vocês já passar, já deu entrada, o preço já andou um pouco, então o que a gente pode fazer é estabelecer um limite. Exemplo, se o preço, igual aqui, BBSE, que deu entrada, está salvo ali já. A BBSE que deu entrada, por exemplo, voltou o preço, ela está trabalhando aqui no meu preço de entrada. Mas se já tivesse entrado, o ideal é que eu pegasse aqui, ó, deixa eu aumentar mais aqui. O ideal é que eu entre a um limite de 0,5%. Então, eu poderia entrar aqui, por exemplo, até aqui, ó, no preço de R$ 27,97, por exemplo. Até o preço de R$ 27,97 eu posso entrar. Se passou disso, deixa para lá, espera um pouco, espera o preço voltar, talvez aconteça isso aqui, ó, que está acontecendo agora, do preço voltar um pouco perto das médias para tentar subir de novo. Então, para a gente, se o ativo já foi embora, deixa ele embora. Então, para você evitar tomar uma violinada, de entrar num ponto diferente e ser estopado, ou entrar com um risco muito grande até o stop, porque quanto mais eu coloco aqui, ó, mais eu vou afastando o risco do meu stop. Então, quanto mais eu vou afastando o risco do meu stop, não, eu vou afastando o meu alvo do meu stop. Então, vai ficando muito grande o risco da minha operação. Então, essa é a principal finalidade. Então, essas são as regras básicas que a gente vai seguir. Os ativos que eu separei para a gente estar de olho essa semana são aí BBSE 3, que já deu uma entrada em 27,82. Então, para a semana que vem, para essa semana de segunda-feira, que o vídeo está sendo gravado, dá para entrar ainda. Então, tem um prazo limite ali, até o 27,97 que eu falei com vocês, então dá para entrar. Já deu a entrada, então é o primeiro ativo que a gente coloca na nossa carteira. Depois nós temos a Ambev, na verdade, né? Deixa eu só conferir aqui. Confiro aqui junto com vocês, não tem problema nenhum não. Ambev está aqui na lista? Tá, Ambev. Então a gente não vai
operar ela. Ela solta resultado dia 28. Dia 28, quinta-feira que vem. Então, não vai. Da mesma forma seria Petrobras. Ela não solta, ela solta resultado da semana que vem, assim como a Vale. Então, a gente não opera. A empresa que nós temos, então, a Açaí. Deixa eu fechar aqui a Ambev. Fecha, carinha. Fecha, por favor. Nós temos então a Açaí. A Açaí está rompendo uma linha de tendência, ela está perto das médias móveis. A gente tem uma linha de tendência de baixa aqui que ela respeitou, mas ela vem tentando se segurar, tentando bater aqui. Como eu já falei, Açaí, o setor de supermercados é um setor defensivo, é um setor que ele não sofre tanto assim quanto o comércio de varejo e os outros setores comerciais, mas a gente tem aí uma expectativa de, por exemplo, com o aumento de renda do povo, principalmente com os auxílios que foram aprovados, Auxílio Brasil e tal, o povo possa voltar a consumir mais nos supermercados. Então, e também com a queda do preço da gasolina, a diminuição do frete e tudo mais, a inflação, a expectativa do Brasil esse ano é que a inflação volte a cair, então a gente possa ter uma retomada do poder de compra das pessoas. Então, a Açaí vem trabalhando aqui, muito próximo dessa linha de tendência. Ela agarrou aqui um pouquinho atrás, as médias móveis começaram a se distanciar, então ela está travada nessa linha. Então, assim que ela romper essa linha, a gente espera aí uma entrada acima de 15,78. O stop eu estou colocando aqui em 14,92, que é essa região, que é abaixo dessa região de congestão que ela teve aqui. Então, 14,92. Os alvos aí para ela, o alvo seria de 14,64, a parcial, e o alvo de 18,36. Claro, gente, vai estar tudo especificado, os pontos, tudo mais, no nosso Instagram, beleza? Segundo ativo, Itaúsa. Itaúsa também está numa linha de tendência de baixa, querendo romper, então está 4 pregões ali muito próximo dessa linha de tendência de baixa. Ela vem de uma alta, passou o topo anterior, então está se segurando um pouco acima desse topo anterior. Então, assim que romper a linha de tendência, a gente possa ter uma operação nela. Então, a operação seria uma entrada em 8,65, stop em 8,19, parcial em 9,11 e final em 10,02. Então, Itaúsa é uma das possibilidades, por exemplo, da gente poder fazer uma operação em opções. Então, durante a semana, se a gente tiver uma entrada nela, eu posso colocar para vocês lá os pontos que a gente faria uma operação, muito possivelmente uma trava de alta. A próxima que nós temos é Cielo, que vem numa tendência de alta. A Cielo vem reportando vários resultados, mas uma crescente no número de compras e vendas e tal, a utilização de seus serviços. Então, ela vem fazendo uma tendência de alta, ainda brigando, ainda um pouco travada, mas é uma tendência de alta. Então, como ela está perto da média móvel, a gente espera sim que ela continue subindo. Então, os pontos para a gente seriam de 4,22 para a entrada, 3,99 de saída, stop, a parcial em 4,45 e a final em 4,91. Deixa eu ver se é a Cielo, tem outra que a gente não é velho. Então, 4,91. Então, a próxima empresa seria a Eletrobras. A Eletrobras vem na tendência de alta, tem toda a expectativa lá da volta do ACO, de uma nova gerência, de como que a empresa vai seguir agora que ela teve sua privatização e tudo mais. Então, ela continua na tendência de alta. Os pontos que a gente pode observar nela, é uma empresa que tem um potencial muito grande. Então, de 45,97 de entrada, stop em 42,54 e final em 56,25. Se conseguirmos escolher entre a Eletrobras e Copel, né, CPLE, então a gente vai ver aí, talvez, muito provável que seja uma operação de opções também, uma trava de alta. Aí temos aqui, no caso, Copel, o CPLE3, está chamando Copel, né, o nome dela.
está na tendência de alta, apesar de uma lateralização muito grande, juntou aí as médias móveis, estou botando o dedo aqui, mas que tá do meu lado. Juntou aqui as médias móveis, então ela está trabalhando nessa região, então para mim está indecisa ainda, mas é uma tendência de alta ainda, assim, é uma empresa que tem o poder pode sim voltar a subir, então os pontos dela são 648 para entrada, 610 stop, a parcial em parcial não, cara. Deixa eu mudar aqui. Meu objetivo 3, aplicar. Parcial em 686 e final em 762. Então, esses são os pontos para a gente. A VEG, vamos para a VEG. A VEG é um caso muito particular. Deixa eu tirar um negócio que está aqui. Tinha uma outra operação de muito tempo atrás. A VEG, no caso, vinha ali numa tentativa de rompimento uma tentativa de reversão de tendência. A VEG é uma empresa que é muito boa, uma empresa que tem uma diversificação muito grande de produtos, de serviços, fecha novas parcerias, novos investimentos, fechou recentemente na Singapura lá para a fabricação de motores de máquinas de lavar, se eu não me engano, e está querendo atuar agora, está entrando na atuação aí de motores de carro, motores elétricos para carros. Então, a VEG tem sim um portfólio extremamente bom, um know-how extremamente bom. Estava tentando fazer uma reversão de tendência aqui, tentando virar acima de um patamar de liquidez que ela entrou aqui, enfrentou. Ela voltou a esse patamar de liquidez, porém os números dela não foram tão bons quanto esperado, não foram tão positivos assim. O mercado, então, não gostou, fez com que o preço da ação caísse. Então, uma linhazinha de tendência bem curta aqui, que estava segurando o preço, foi rompida. Então, a gente começa a olhar para a VEG já no panorama de venda. Eu não gosto tanto de olhar para a VEG no panorama de venda, confesso para vocês, porque é uma empresa que tem um valuation ainda assim, apesar do semestre de queda, ela tem um valuation bom. Então, para mim, seria uma operação curta, talvez, uma compra de put, talvez, uma operação curta para tentar pegar um movimento rápido, mas eu vou deixar ela aqui, vou deixar ela em stand-by, ela vai estar sendo observada, ela não vou finalizá-la como uma call, mas eu vou deixar ela em stand-by para a gente poder observar qual vai ser o comportamento dela nos próximos dias. Então, é a última empresa que a gente tem no nosso prospecto aqui, na nossa observação, é a Agro 3. A Agro 3, o setor pode ser muito beneficiado pela essa diminuição no frete e também pelo preço das commodities que pode vir a cair um pouco, está dando uma diminuída devagar, então pode beneficiado assim não, né? Beneficiado não, né? Porque a compra é a coisa de venda, porque ela vende muita commodity. Então, mas a gente tem também o aumento do preço do dólar, que para ela, até de certa forma, pode impactar muito de certa forma, assim, pode impactar muito no balanço. Então, a principal expectativa para a gente é de venda, ela volta a um patamar anterior aqui, que ela brigou um pouco, mas ainda sem muita força para romper esse patamar. A gente pode ver aqui pela nossa ferramenta que não houve uma agressão tão grande assim, então ela voltou, ela desceu aqui, ó, com embaixo, vocês não estão vendo muito bem, mas deixa eu arrastar o gráfico para o lado, pronto. Ela foi descendo com um volume praticamente baixo, um volume de venda, uma queda de expectativa da empresa e tal. Só que ainda não teve também nenhum volume para cima que impulsionasse realmente o preço, que desse uma agressão no preço. Então a expectativa dela, que a gente tem ela correção, tem tudo, então a expectativa é que ela continue na tendência de baixa. A gente tem o difusor cruzado para baixo, todo virado para baixo, o difusor que ele é uma antecipação do movimento das médias. A gente tem as médias cruzando para baixo, a média de médio prazo está cruzando a nossa média de longo prazo para baixo, começa a cruzar aí. Então é isso, pessoal. Então espero que tenham entendido. A gente já tem a nossa primeira recomendação. Durante a semana, nas lives,
principalmente na live das 2 da tarde, eu vou estar passando para vocês os pontos e quando der entrada no dia, a gente vai estar divulgando no nosso Instagram, lá na nossa página, todos os pontos, todos os acompanhamentos da carteira que vocês podem ver. Então, é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Espero vocês ir durante a semana para a gente poder acompanhar de perto, junto, e poder estar tendo uma boa rentabilidade para nossa carteira. Tchau, tchau, pessoal.